just like a dream. It feels so right, everything right here. All I need is here. I've lived my whole life through, wishing and hoping but never knew. Now you're standing here with me, nowhere I would rather be. Open up your eyes, I'll show you love. Something beautiful is waiting, I'm waiting, love. Place your hand in mine, I'll take you to the stars. Pioneiros, Mulheres e Esperança. O documentário sobre Floraí que você precisa ver. Havia, antes de tudo, um silêncio antigo que cobria a terra. Não o silêncio imóvel de quem não conhece a vida, mas o silêncio generoso e potencial, como uma tela em branco esperando pelo primeiro traço de uma pintura. O norte do Paraná, naquela época, era sobretudo isso: vastas manchas de verde, rios e ribeirões que escorriam devagar, troncos altos e densos que guardavam um mundo inteiro de sons. Aves, insetos, passos furtivos de animais que hoje só existem nas lembranças. Era uma região que parecia sussurrar promessas a quem a escutasse com coragem. Quando os primeiros contatos da missão Montagu desembarcaram no Brasil, nessa história que mistura interesse econômico e sonho, não sabiam ainda que aquele solo guardava segredos e destinos. Simon Lovat e os outros investidores viram, no então inexplorado norte paranaense, um mapa de possibilidades, terras profundas, clima favorável, futuro. Assim nasceu a empresa Paraná Plantations Ltda. E com ela, as corporações e ferrovias que viriam a puxar a trama do território rumo à ocupação humana organizada. Floraí não surgiu de um golpe de sorte. Surgiu de uma sequência de escolhas, de negociações, de vendas de glebas, de ferrovias que alargaram horizontes, de homens e mulheres que acreditaram em um projeto de vida que começava com um contrato assinado com a CMNP. As primeiras terras comercializadas em 1946 não eram palavras, eram pedacinhos concretos de esperança. O lote que mais tarde seria a Fazenda Santa Flor. O homem José de Luca que nomeou a sua terra como se a abençoasse. A família que montou barracas de lona ao redor de uma nascente. Ali, sob o sol e perto da água, começou o exemplo de coragem que definiu o município. Aprender a viver na fronteira entre o trabalho bruto e a delicadeza do cuidado com o solo. As estradas ainda eram trilhas e viagens demoravam dias. As memórias dos pioneiros, contadas com uma voz que mistura orgulho e melancolia, descrevem jornadas que pareciam epopeias. Pessoas amontoadas em caminhonetes, noites em estações de trem, esperas em cidades poeirentas, dias inteiros até chegar ao destino. Entre Maringá, Paranavaí, Fazenda Paranhos e as picadas que rasgavam o mato, havia o esforço de quem carregava móveis, mantimentos e a inteira expectativa de uma vida possível. Crianças que hoje contavam a história eram, na época, os que viram distância e tempo se tornarem lição de resistência. Duas frentes de expansão, duas linhas de história, cruzaram Floraí. De um lado, a chegada pela Fazenda Santa Flor. Do outro, pioneiros que vieram pela Fazenda Paranhos e aproveitaram picadas até Paranavaí. Ambos rasgaram o mato e encontraram-se, formando a malha da comunidade. As árvores caíam, os troncos eram derrubados a machado e a trançadeira, o fogo era aceso para queimar o que sobrou. E depois vinham os anos de preparar o solo, a descoivara, as leiras de galhadas, as covas do café. Era um esforço que transformava a floresta em lavoura. E no processo, construía casas, serrarias e uma economia que sustentaria famílias inteiras.
Aqui, as mulheres escreveram capítulos que quase sempre ficam nas margens das narrativas oficiais, mas que são essenciais para entender Floraí. Elas foram quem levantava a água de poços antes do sol, cuidavam dos animais, extraíam leite, bordavam, costuravam, plantavam e cozinhavam o alimento que dava força aos homens no campo. Foram elas as primeiras cozinheiras de uma cidade nascente e as enfermeiras de feridas que o trabalho deixava. As histórias de Dona Wanda Maria Hillen de Luca e tantas outras ecoam como prova de que a colonização é muito mais que mover arados. É tecer laços, manter crianças vivas, preservar lares. Sem esse trabalho, invisível, contínuo, essencial, as serrarias não teriam quem as abastecesse, nem as plantações quem as defendesse. O café, durante décadas, foi o pulso econômico de Floraí. Plantado com mãos calejadas e esperança, ele trouxe prosperidade e migração. Entre 1952 e as décadas seguintes, os cafezais moldaram o destino de uma geração inteira. O arrojo agrário da época fez crescer o número de habitantes e alimentou um fluxo migratório que transformou aldeias em vilas e vilas em cidade. O som das sacas sendo carregadas, o cheiro do café secando ao sol, o balanço das colheitas, tudo isso foi música e sustento. Havia uma sensação de abundância que parecia inabalável, mas a história tem seus giros. As 3 grandes geadas da década de 1950 e, sobretudo, a geada monstruosa de 1975 foram cortantes. Elas desfiaram sonhos, destruíram lavouras e deram início a um reposicionamento econômico doloroso. A economia, que estava baseada em um único produto, mostrou-se frágil e suscetível a forças que o homem não controla: clima, mercado internacional, estoques. A queda abrupta da cafeicultura provocou êxodo, diminuição populacional e um redesenho social. Famílias buscaram cidades maiores, empregos em outros setores e uma nova geografia humana se formou, menos rural, mais concentrada nos grandes centros regionais. Ainda assim, a resposta de Floraí foi adaptativa. A terra que havia alimentado cafés aprendeu a semear novas safras. A soja, nas décadas seguintes, ganhou terreno. Outras atividades produtoras, bovinocultura, sericicultura, avicultura, suinocultura, se espalharam. A cidade que havia nascido do café mostrou-se capaz de reinventar sua agricultura, abraçar cooperativas e modernizar práticas. Hoje, tecnologias, arados mecanizados, cooperativas como Integrada e Cocamar e o agronegócio trouxeram nova fisionomia ao cultivo, sobretudo naqueles solos de arenito e basalto que tanto ditam as escolhas do produtor. A mudança foi econômica e social, mas não apagou as marcas do passado. A devastação da floresta foi outra ferida que deixou cicatrizes. Nos primeiros anos, o desmatamento era visto como progresso. Quanto mais mata derrubada, mais terra para o plantio. O governo e as práticas da época até incentivavam. Foi um processo intenso. Perobas, cedros rosa, pau-d'alho, ingazeiro e tantas madeiras grandiosas cederam lugar ao arado. A fauna rica e variada diminuiu. Onças e antas saíram das histórias para se tornarem lembranças. Hoje, quando se percorre a região, o que resta da mata é esparso. Capoeiras, ilhotas que lembram o que um dia foi vasto. Essa perda ambiental trouxe lições amargas, e o olhar sobre o equilíbrio entre ocupação e conservação passou a crescer com o tempo, embora tarde, sempre importante. Os primeiros comerciantes, Júlio Contim, Eurico Bento, Paulo Pires de Lemos, Antônio Pratas, foram o fio urbano que conectou essa economia emergente. Abriram lojas, firmaram crédito e foram parte do suporte prático para famílias que iniciavam naquele chão. Era comum comprar no prazo, confiar no agricultor que um dia entregaria a safra. As dívidas eram muitas vezes um pacto de fé. O comerciante acreditava, o agricultor pedinava por crédito e juntos atravessavam temporadas difíceis.
Essas relações pessoais entre vendedor e cliente moldaram uma cultura de confiança que até hoje colore as relações locais. As memórias de viagens, o relato que Marques deixou em Vidas Interligadas, as recordações do Sr. Valmir Silva, as tantas conversas nas praças, ajudam a entender a dimensão emocional do assentamento. Era um desprendimento, uma aposta. As famílias deixavam cidades consolidadas, embarcavam em caminhões lotados, atravessavam estações, dormiam em trilhos e, finalmente, sem luxo, plantavam uma vida sobre troncos queimados. Cada história pessoal era em si um romance de coragem. E é por isso que ouvir os pioneiros é tocar num patrimônio imaterial de valor inestimável. Floraí também foi e é feita de comunidades que, mesmo pequenas, constituem a cidade. Paulo Felipe, Estrada da Usina, Genúncia, Colônia Mandaguari, Paranhos. Distritos como Nova Bilac e a própria sede convivem com essas localidades rurais, que tecem uma paisagem humana diversificada. Ali, a vida se organiza em torno de nascentes, roçados, estradas de chão e vizinhança. O sentido de proximidade que essas comunidades preservam é uma riqueza social. Festas, quermesses, mutirões de colheita e relatos ao entardecer ajudam a manter vivas tradições que, se não fossem guardadas, se perderiam no imediatismo moderno. Quando se fala de números, eles contam parte da história, mas não tudo. A área de 190,3 quilômetros e a altitude média de 500 metros descrevem uma geografia, mas não revelam a tensão humana que transformou cada centímetro. Vidas, perdas, construções e reconstruções. As fronteiras com municípios vizinhos, Nova Esperança, Presidente Castelo Branco, São Jorge do Ivaí, São Carlos do Ivaí, Tamboara, são muito mais que linhas no mapa. São caminhos que uniram mercados, parentes, amizades e rivalidades saudáveis que estimularam o crescimento. As estradas e trilhos que conectam Floraí ao restante da região são pulsos de vida. Trazem insumos, levam produtos, carregam sonhos. A narrativa econômica do município é um exemplo suave de resiliência, da monocultura cafeeira ao mosaico agrário atual. Nos anos 50 e 60, a demanda mundial impulsionou a expansão do café. Nos anos 70, o colapso climático e de preços forçou o município a repensar. No lugar do declínio vieram alternativas. A soja, por sua vez, dialogou bem com a mecanização e as cooperativas. E hoje promove escalas de produção que era impensável no tempo dos arados manuais. Ainda assim, as escolhas econômicas não foram apenas técnicas, foram políticas, sociais e sentimentais. Famílias que às vezes venderam lotes, outros mudaram-se para a cidade grande, outros permaneceram firmes. Cada decisão alterou o tecido social. Culturalmente, Floraí construiu uma identidade que mistura religiosidade, festas populares, memória dos pioneiros e orgulho produtivo. A devoção às capelas e a manutenção de festas religiosas indicam raízes profundas. A fé, sempre presente, foi e continua sendo uma bússola frente às tempestades da história. E essa fé não se limita a rituais. Ela aparece nas pequenas gentilezas cotidianas, vizinhos que se ajudam em colheitas, comunidades que organizam eventos, escolas que formam gerações. O respeito pela terra e o reconhecimento do trabalho alheio fortalecem laços que, apesar de mudanças, ainda sustentam a cidade. Hoje, ao caminhar pelas ruas da sede, ver-se-á um lugar que carrega o pó dos anos, mas também a vitalidade das novas gerações. Há escolas que ensinam não apenas leitura, mas a história local. Há cooperativas que reúnem produtores com tecnologia. Há pequenos estabelecimentos que ainda guardam a lembrança daqueles primeiros comerciantes. A presença das duas grandes cooperativas e a mecanização no campo não neutralizaram,
mas transformaram o modo como as pessoas se relacionam com a terra. A cidade aprendeu a dialogar com o mercado sem perder completamente seu caráter comunitário. Mas nem tudo pode ser reduzido a números, práticas agrícolas ou políticas públicas. A verdadeira riqueza de Floraí está nos rostos que habitam suas histórias, nas vozes que contaram as jornadas, no entrelaçar de respeito e saudade, nas mãos que cavaram covas para semear café, nas mulheres que à noite ainda costuravam, nos idosos que hoje lembram com humor e dor das noites frias, dos doentes, das perdas. Essas vozes compõem um coro que dá densidade humana à narrativa municipal. São as vozes que empurraram o trem da história para frente e que, ainda que cansadas, mantêm acesa a chama da lembrança. Ao olhar para o passado, não se pode esquecer de olhar para o futuro. Floraí enfrenta os desafios contemporâneos que rondam tantas cidades do interior. A busca por alternativas econômicas que gerem renda e fixem jovens. A necessidade de políticas públicas que incentivem sustentabilidade ambiental. A educação que qualifique para novas demandas. E o resgate de memórias que não podem ser entregues ao esquecimento. Há, no entanto, indícios de que a cidade compreende isso. Iniciativas de modernização da agricultura, projetos comunitários e o desejo, ainda que às vezes silencioso, de manter vivos costumes que consolidam identidade. Se a natureza, outrora exuberante, foi diminuída pela ação humana, a lição que fica é clara. Desenvolvimento e conservação devem caminhar juntos. O solo que um dia cedeu abundantemente ao cultivo também pede sossego, recuperação de matas ciliares, preservação de nascentes e cuidado com a fauna. É um pacto entre gerações. Os que vieram com machado e fogo fizeram o chão fértil. Os que vêm agora têm a missão de garantir a sobrevivência desse solo para que seja produtivo sem esgotar a vida nele contida. Dentro desse conjunto complexo, há pequenas histórias que merecem ser contadas em voz alta, porque nelas se resume o espírito de Floraí. Como a lembrança daqueles que pagaram suas terras com juros de trabalho e paciência, ou da família que resistiu às geadas e aprendeu a diversificar cultura. Como a força de uma mãe que não teve medo de atravessar milhares de quilômetros para plantar um futuro para seus filhos. São cenas simples, mas que compõem um mosaico que é, afinal, a alma do município. O presente de Floraí é, portanto, híbrido. Ele é a história que pulsa e projeto que se renova. Há desafios para segurar jovens na cidade, para inserir inovações que respeitem tradições, para discutir como a agricultura pode ser rentável e sustentável ao mesmo tempo. Há também uma oportunidade clara: transformar o orgulho histórico em políticas públicas efetivas que incentivem educação técnica, projetos ambientais e o fortalecimento das cooperativas locais. Se os pioneiros vieram com coragem, os atuais gestores e a sociedade civil cabem a tarefa de manter o município como lugar de vida e futuro. E então chega o momento de olhar para dentro, fechar os olhos e sentir. Floraí, palavra que por si só ecoa flora, florescimento, é metáfora viva de regeneração. Do silêncio ancestral à cidade que cresceu com o café, das serrarias ao campo de soja, das noites de lona nas nascentes ao asfalto que hoje leva caminhões, há a mesma linha que atravessa toda a narrativa. A capacidade humana de recomeçar e de calar o medo com trabalho e solidariedade. Essa é a lição maior que Floraí nos traz, que os lugares se inventam e se reinventam através do encontro entre gente e território. Se eu pudesse pedir a quem assiste que levasse algo para casa, diria: leve a imagem de uma família que chegou com pouca coisa e plantou não só café, mas também laços.
Leve o respeito pelo trabalho de quem abriu estradas com as próprias mãos. Leve, acima de tudo, a certeza de que a esperança se renova quando se cuida do outro e quando se olha para o chão com responsabilidade. A cidade que floresce não é apenas a que produz, mas a que mantém memórias, que protege nascentes, que ensina filhos a valorizar a terra como herança. A reflexão final é simples e profunda. Floraí nos lembra que a história não é um passado que se observa à distância. Ela é presente, ela vive nas mãos calejadas que ainda sulcam a terra, nos olhos dos idosos que contam as viagens, nas crianças que correm nas praças e nas decisões que os administradores tomam hoje. Floraí é um convite para entender que o futuro se constrói com escolhas que honram o passado e que a verdadeira riqueza de um município está na sua capacidade de cuidar das pessoas e da terra simultaneamente. E aqui, ao encerrar esta narrativa, há uma frase que ecoa como selo e como chamado. A cidade que floresce é a cidade que lembra de onde veio e não esquece para onde precisa ir. Floraí é isso, um eterno florescer. Obrigado por assistir este retrato. Pedimos que se inscreva no nosso canal e curta este vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Stick to the trail. No, don't go off the path. Going in a circle, lost, no going back. Lost and we're not going back. Searching for affection, but searching isn't finding. Sit back, relax, cause love is blinding. Searching for affection, but searching isn't finding. Sit back and relax, cause love is blinding. It's a strange world we live in, but all we want is loving. Searching for things unspoken, we can't hold this token.